Fala moçada, tudo bem com vocês? Tudo tranquilo? Tudo em paz? Que coisa boa! Passando aqui para fazer uma playlist inédita sobre esse livro maravilhoso, As Barbas do Imperador, escrito pela maravilhosa professora, antropóloga, doutora, youtuber Lilia Moritz Schwartz, a famosa Lili, e desenhado pelo também famoso cartunista Spaca. Bem, moçada, é o seguinte, eu vou tentar fazer isso da forma mais dinâmica possível, porque senão isso aqui vai ficar gigantesco. Eu acredito que vou conseguir fazer o resumo do livro todo em 5 pequenos vídeos. Vou tentar, se eu falhar miseravelmente, vocês por favor me perdoem, mas vamos lá sem mais delongas. Bem, eu fiz esse PowerPoint aqui só com imagens para vocês ficarem concentrados naquilo que eu falar, tá bom? Para vocês não pararem no vídeo toda hora, para ficar copiando, enfim. Bem, o capítulo 1 se chama O Órfão da Nação. Tadinho de Dom Pedro II. Quando seu pai renunciou, ele tinha apenas 5 anos de idade e ficou aqui. Bem, agora o pai dele renunciou no dia 7 de abril de 1831. Ele tinha 5 anos de idade. E a mãe dele, onde estava? Infelizmente, Dona Leopoldina havia falecido no ano de 1826 com muitos problemas de saúde. Ela ficava muito reclusa e, inclusive, a morte dela foi tida como responsável, ou pelo menos pessoas disseram que Dom Pedro I tinha tido participação na morte de Dona Leopoldina, o que não foi comprovado. Recentemente foi feita uma autópsia nos restos mortais de Dona Leopoldina e nada foi constatado. O fato é que tanto Dom Pedro I quanto Dom Pedro II ficaram aqui em situação bastante delicada. Dom Pedro I por causa dos problemas todos que enfrentava em seu governo. Crises econômicas, guerras, revoltas, problemas com a elite política, etc, etc, etc. Bem, depois da morte de Dona Leopoldina, Dom Pedro I vai se casar com Dona Amélia, e era uma jovem senhora, bem nova, e que quando chegou ao Brasil, ela assume a responsabilidade de ajudar na criação dos filhos de Dom Pedro I. Dom Pedro I tinha ali 4 filhos, e aí Dona Amélia vai ajudá-lo, inclusive vai ajudar a criar também Dom Pedro II. Mas o governo de Dom Pedro I entrará numa rota de crise sem retorno. Tanto que são tantos problemas que Dom Pedro enfrenta que acaba que ele faz uma visita a Minas Gerais e quando ele chega aqui em Minas Gerais, ele é mal recebido, as pessoas colocam toalhas pretas na janela e faz com que então Dom Pedro seja mal recebido. Essa notícia da má recepção que os mineiros fizeram de Dom Pedro I, essa notícia chega no Rio de Janeiro e aí então os partidários de Dom Pedro I resolvem fazer uma recepção para ele quando ele voltasse para o Rio de Janeiro. Só que os detratores de Dom Pedro também vão para as ruas no mesmo dia. Então o pau quebra. Pau para todo lado, literalmente as pessoas começam a bater umas nas outras com pau, pedra, garrafa. E esse episódio que durou aí alguns dias, 2, 3 dias, ficou conhecido como Noite das Garrafadas. E isso foi a gota d'água para que Dom Pedro pensasse nos problemas todos que estavam envolvendo o seu governo e ele acaba renunciando no dia 7 de abril. O problema todo é que Dom Pedro II, que ainda não era o segundo, ele era só Dom Pedro Pedrinho, esse menino fofinho que vocês estão vendo aí, ele tinha apenas 5 anos de idade. Então, qual foi a saída? Instalou-se no Brasil o que a gente começou a chamar de período regencial. O período regencial ele era liderado por políticos brasileiros, deputados, senadores, que eram ou liberais ou conservadores, que estão ali tentando dar um rumo para o Brasil que estava efetivamente sem rumo. Essa história sobre o período regencial é falada um pouco mais aqui no segundo capítulo, que é o Pequeno Grande Rei.
Bem, esse momento em que o período regencial está acontecendo, há uma expectativa muito grande. Na verdade, desde que Dom Pedro II nasceu, já havia uma expectativa muito grande em torno do sucesso do governo de Dom Pedro II. Por quê? Porque o governo de Dom Pedro I teria sido efetivamente problemático ou traumático para todo mundo. Então, se depositava bastante esperança de que Dom Pedro conseguisse fazer um grande governo. Inclusive, costumou-se dizer que Dom Pedro era um mito antes de ser realidade. Essa questão de mitificação da política é uma coisa muito complicada e a gente tem que lidar com essa situação com muito cuidado, porque mitificar um governo, mitificar um líder governamental, pode ser que as pessoas não consigam fazer a devida crítica quando, por exemplo, esse governo fizer algo errado, né? Portanto, Dom Pedro II, ali no período regencial, retomando ali a sequência cronológica, Dom Pedro II, ele está sendo criado, ele está sendo preparado para se tornar um grande rei. Mas o período regencial, ele é fundamentalmente muito conturbado. Muitas revoltas, acontecem revoltas em todos os cantos que você possa imaginar no Brasil. No Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Minas Gerais, Pernambuco, Pará, Maranhão, Bahia, muitas revoltas na Bahia. Então acontecem muitas revoltas e faz com que políticos brasileiros queiram apressar o início do segundo reinado. Os liberais, propriamente dito, eles se aproximam, eles chegam perto de Dom Pedro II e perguntam para ele se ele já queria se tornar imperador. Ele tinha 14 anos de idade quando ele foi consultado e ele respondeu prontamente que sim. A partir da aceitação de Dom Pedro II, então, então os políticos reduzem a maioridade penal de 18 para 16 anos e quando Dom Pedro II é coroado ali em julho de 1841, ele já tinha ali 15 anos e alguns meses, ou seja, ele tinha 16 anos incompletos, então, portanto, ele pôde assumir o trono. A coroação de Dom Pedro foi uma coisa espetacular, foi uma coisa de muita pompa, muito garbo e elegância, mostrando que as pessoas estavam bastante interessadas em fazer um segundo reinado bastante diferente do primeiro reinado. Eu falei bastante 2 vezes, tá? Ignorem, por favor, essa repetição aqui. Muito bem. Então, o Dom Pedro II seria o pacificador dos problemas que estavam acontecendo ali no período regencial. Muitas expectativas, e aí resta saber o seguinte: será que essas expectativas serão atendidas? Será que Dom Pedro será um grande rei? Será que ele terá boas histórias para ser contadas? Bem, se você quiser saber essas e outras respostas, você precisará assistir ao próximo vídeo. Um grande abraço para você, fiquem com Deus e até a próxima, se Deus assim o permitir. Tchau, gente!